Olá, pessoal. Aqui é o professor Renan. Estamos aqui no IPC, Instituto Professor Cavani, para mais uma aula de física. Hoje, sobre o tema de oscilações. Vamos continuar o nosso tema, nossa playlist de oscilações. Pessoal, em nossa aula anterior, se você não viu, vá no canal assistir, nós vimos o que é o movimento oscilatório, o primeiro conceito fundamental de oscilações. Agora nós vamos ver o segundo. O nosso segundo tópico são as condições de existência da oscilação. Então, a aula passada nós vimos o que é a oscilação, agora nós vamos ver as suas condições de existência. O que é que eu preciso ter para ter uma oscilação? O que é que eu preciso ter para existir uma oscilação? Bom, eu dividi em 4 condições para a gente aqui. Elas acontecem todas juntas, todas ao mesmo tempo, tá? E eu preciso de todas as 4 para ter uma oscilação. Se tiver só uma, não adianta, 2 não adianta, 3 não adianta, tem que ter as 4. Todas as condições para existir uma oscilação. Pessoal, antes de começar, nós usaremos nessa aula muitos conceitos da mecânica. Conceitos que a gente aprendeu lá nas aulas de mecânica. Então, sugiro a você que revise, né, o que a gente falar aqui para você entender mais claramente. Tá? Olha só, vamos lá. A primeira condição de existência é o equilíbrio estável. O que é equilíbrio estável? Equilíbrio estável é a situação em que o corpo sempre retorna ao início, à sua posição inicial, à sua condição inicial, ou ao seu estado natural, ele sempre volta. Eu tento tirar, mas ele volta. Então é um corpo que está em equilíbrio. Estar em equilíbrio quer dizer que a força resultante é zero. Então ele está em equilíbrio, mas não somente em equilíbrio, ele está estável. Eu não consigo tirar ele do equilíbrio. Tá? Sempre que eu tento tirar, ele retorna ao início, retorna à sua posição inicial. Para a gente visualizar melhor essa situação, eu coloquei esse exemplo aqui. Vamos lá. Olha só. Coloquei aqui um corpo em 3 situações distintas. A, B e C. Vamos analisar uma de cada vez. Eu vou começar pela B. Imagina que eu tenho aqui um corpo nessa posição B, e eu vou provocar nesse corpo um leve movimento. Eu vou empurrar, um empurrãozinho. Olha só, vou vir aqui, ó, eu vou empurrar ele um pouquinho para a direita, só um pouquinho. O que vai acontecer com ele, hein? Pessoal, se a gente empurrar ele um pouquinho para a direita, ele vai cair. Ele vai cair, e ele vai acelerar durante a queda. Ele vai aumentar a sua velocidade, vai ficar mais rápido. Se eu empurrar ele para a esquerda, vai ser a mesma coisa. Ele vai cair, aumentando a velocidade, acelerando. Conclusão. Se eu empurrar esse móvel para a direita ou para a esquerda, ele se afasta cada vez mais da minha posição central, que é onde está o equilíbrio. Aqui é a posição de equilíbrio dele. Então, aqui o corpo está em equilíbrio? Sim. Mas aqui é muito fácil tirar ele do equilíbrio. Nós vamos chamar essa situação de equilíbrio instável. Aqui é muito instável, é muito fácil de tirar do equilíbrio, é muito fácil, é instável. Tá? Agora, olha para essa segunda situação aqui, ó, lá no ponto C. No ponto C, o meu corpo, eu vou empurrar ele um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Independente de para onde eu empurro, se eu empurrar ele para a direita, ele vai voltar. A gravidade vai fazer ele voltar, ele cair e voltar aqui para o fundo. Se eu empurrar ele para a esquerda, a gravidade puxa ele de volta. Então, por mais que eu tente tirar ele aqui do ponto C, ele sempre volta, sempre retorna ao início. Dizemos, então, que aqui no ponto C, o móvel está estável. Além de estar em equilíbrio, ele está estável. Não dá para tirar ele do equilíbrio. Claro, no meu exemplo aqui, nós estamos limitados a essa linha aqui, ó. Eu tenho aqui um poço, né? Aqui é um poço, aqui embaixo. Passou dessa linha azul, já começa a sair da estabilidade.
Tá? Mas aqui dentro eu posso empurrar ele à vontade, que aqui dentro ele sempre vai voltar para a posição de equilíbrio. Então, ele gira aqui, ó, em torno da posição central, posição de equilíbrio. Dizemos que ele está em equilíbrio estável. Então, instável afasta da posição de equilíbrio, estável sempre volta para a posição de equilíbrio. Agora, temos o A aqui, que se eu empurrar para a direita ou para a esquerda, não vai mudar absolutamente nada, ele continua do mesmo jeito. Ele nem afasta muito e nem retorna ao equilíbrio. Nós dizemos que aqui não faz diferença, ou seja, é indiferente. Equilíbrio indiferente, tá? Então nós temos 3 tipos de equilíbrio: o estável e o indiferente. Qual que nos interessa? O estável. Equilíbrio estável é a primeira condição de existência da oscilação. Se eu quero ter uma oscilação, eu preciso antes ter um equilíbrio estável, um corpo em equilíbrio estável. Certo? Essa é a primeira condição. Vamos lá para a segunda? Olha só, a segunda condição é a perturbação. Pessoal, eu preciso perturbar, eu preciso tirar, forçar o móvel a sair do equilíbrio, da posição de equilíbrio. Olha só a definição, ó. Perturbação é uma ação que move o corpo para fora da posição de equilíbrio, para fora da posição de equilíbrio. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou empurrar ele para a esquerda ou para a direita. Eu estou perturbando, tirando ele da posição de equilíbrio. Ó, aqui a nossa posição de equilíbrio é esse ponto central aqui, ó. Posição de equilíbrio. Se eu tiro ele da posição de equilíbrio, eu estou perturbando, estou forçando ele a sair da posição de equilíbrio. Pessoal, quando nós falamos ação, estamos nos referindo a uma força. No caso aqui, nós vamos chamar de força perturbadora. É uma força que tira o corpo da posição de equilíbrio. Olha só, para fazer isso, a força perturbadora realiza um trabalho sobre o corpo. O que é realizar trabalho, hein? Realizar trabalho é fornecer energia. Quer dizer que a força perturbadora vai fornecer energia para o corpo, tá? Então aqui, ó, realizar trabalho significa ganhar ou receber, tá? Energia. Aqui é uma transferência de energia. Vamos ver um exemplo? Olha só. Aqui nós temos o pêndulo. Um exemplo clássico de oscilação. Olha só. Aqui no início, o pêndulo está em equilíbrio. Todas as suas forças estão se anulando. Ele está em equilíbrio. Você pode analisar aqui a força peso, força tração, elas vão se anular. Agora, ele está estável. Estou assumindo que ele está em equilíbrio estável. O que eu vou fazer nele? Eu vou perturbar, tirar ele da posição de equilíbrio. Onde que é a posição de equilíbrio dele? Ó, é aqui. Aqui é a posição de equilíbrio. O que eu vou fazer? Eu vou empurrar ele para fora, ó. Vou pegar aqui, minha mão, pega aqui, ó, e começa a trazer ele para fora da posição de equilíbrio. Por exemplo, até aqui, ó. Por exemplo, até aqui. O que eu fiz? Eu perturbei. Tirei da posição de equilíbrio. Eu sou o agente perturbador. Aquele que perturbou. E eu fiz, minha mão fez a força perturbadora. E o que ela fez? Realizou o trabalho. O que é isso? Fornecer energia sobre o corpo. Para o corpo. Então, conclusão. Quando eu tiro o móvel, o corpo da posição de equilíbrio, eu estou dando energia para ele. É isso. A minha mão fornece energia para que ele saia do equilíbrio. Isso é a perturbação. Mesma coisa aqui no sistema massa-mola. Ó. Nós temos aqui uma posição central de equilíbrio.
essa posição central aqui do equilíbrio, se eu tirar ele dessa posição, eu estou perturbando. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou puxar ele um pouquinho para baixo. Vou vir aqui, ó, puxei um pouquinho para baixo. Quando eu puxar um pouquinho para baixo, trazer ele para cá, eu perturbei, tirei ele da posição de equilíbrio. Eu dei energia para ele sair do equilíbrio. Realizei trabalho, dei energia. Bom, acho que ficou claro. Para ter uma oscilação, é necessário ter equilíbrio estável e é necessário perturbar o equilíbrio estável. Tirar o móvel, o corpo da posição de equilíbrio. Bom, pessoal, agora a nossa terceira condição. Depois de eu perturbar, vem a restauração. Olha só, quando eu trago o móvel para um ponto de fora, um ponto deslocado, ele tem uma tendência de restaurar, retornar para o ponto central. Professor, por quê? Simples, porque eu estou em equilíbrio estável. Estar em equilíbrio estável vai fazer com que ele volte para a posição central. Então existirá aqui para a gente uma restauração. Olha lá, ó. Restauração é a ação que move o corpo de volta à posição de equilíbrio. Ou, atenção, ó. Aqui ele move o corpo para fora da posição de equilíbrio. Aqui ele move o corpo de volta para fora, de volta, retorna à posição de equilíbrio. Bom, então, essa restauração, pessoal, também é uma ação, e de novo a ação é uma força. Aqui eu chamei de força perturbadora, tinha um agente perturbador. Aqui vai ser uma força restauradora. Tem um agente restaurador que vai restaurar. Alguém vai fazer esse papel de forçar o sistema a voltar. E, novamente, ele vai realizar trabalho sobre o corpo, tá bom? Olha só, esse trabalho, ele pode ser de diferentes formas, né? Pode ser ele... Lembrando que a energia não se perde, não se cria, só se transforma. O que pode estar acontecendo aqui é, no primeiro, na perturbação, uma energia de fora do sistema entrou. É uma energia que veio de fora. Aqui, nessa etapa da restauração, eu posso estar apenas convertendo a energia de potencial para cinética, de formas de energia diferentes. Não precisa ser potencial e cinética. Pode ser, por exemplo, ali na oscilação eletromagnética, energia elétrica para energia magnética. Então, são diferentes formas de energia se convertendo durante a realização do trabalho. Bom, pessoal, é o seguinte. Olha que interessante, pessoal. Eu tenho um móvel, um corpo em equilíbrio estável. Está aqui em equilíbrio. Eu vou perturbar, tirar ele do equilíbrio. Aí eu solto ele, eu vou soltar, o que vai acontecer? Restauração, ele volta. Agora eu te pergunto, depois que ele volta para o equilíbrio, acabou? Ele para no equilíbrio? A resposta é não. Primeiro que se ele parar, você não vai ter uma oscilação. Para ser oscilação não tem que ser vai e volta. Então, se parar, não tem oscilação. Então, mesmo tendo a primeira, a segunda e a terceira condição, ainda não é suficiente para oscilar. Ele só foi, voltou e parou. Olha só, eu tirei, soltei, ele parou aqui. Ainda não. O que precisa ter a mais? Aí vem a nossa quarta condição, que é a inércia. Olha só, pessoal, inércia é outro conceito da mecânica, que pode ser abrangido para outros contextos, mas ele é um conceito inicialmente da mecânica, é a tendência do corpo a manter o seu estado de movimento. O que é estado de movimento? É a velocidade que ele está. Ele está muito rápido, está devagar, está parado, está em movimento. Então, se o corpo está parado, em repouso, a tendência dele é ficar em repouso. Se ele está em movimento, a tendência é ficar em movimento. Não é essa a primeira lei de Newton que a gente estuda lá no movimento? Olha só, quando esse corpo retorna, ele foi restaurado
e voltou para a posição central, ele voltou com velocidade. Ele estava caindo aqui, ó. A gravidade estava puxando ele para baixo, ele chega aqui com velocidade. Quando ele chega bem nesse ponto aqui, ele pararia, porque não existe mais força restauradora, mas ele continua por inércia. Ele tende a manter o que ele tinha antes. E aí, ele vai continuar. A própria inércia dele vai fazer o papel da perturbação, tirar ele do equilíbrio. Tá? Não existe uma força tirando ele do equilíbrio. O que existe é, agora, inércia. Tá? Inicialmente tinha perturbação, agora tem inércia. Depois que ele continua o movimento, ele vai subir novamente até uma posição aqui deslocada qualquer. E depois disso, ele vai repetir o processo anterior, ele vai ser restaurado novamente. Então ele vai até uma posição fora, depois ele é restaurado. Quando ele chegar aqui no meio novamente, inércia de novo, ele vai para lá. Restaurou, inércia de novo. Restaurou, inércia de novo. Restaurou, inércia de novo. E vai ficar nesse processo de vai e vem, vai e vem. Pronto, nasceu a oscilação. Olha que legal. Fala se não é bonito. I love física, gente. Isso aqui é maravilhoso. Olha só. Primeiro, eu forcei a acontecer, eu perturbei. Depois ele vai sozinho, eu não preciso fazer mais nada. Ó. Por inércia ele continua. Eu fui lá, puxei, soltei. Ó. Ele sozinho faz esse papel de oscilar. A própria natureza faz isso, tá bom? Por que ela faz isso? Né? Porque ela tenta achar o melhor estado possível para distribuir energia. Isso aqui nada mais é que a conversão de energia. Está transformando energia potencial, cinética, potencial, cinética, potencial, cinética. Essa é a melhor forma que a natureza pode achar de usar essa energia. Bom, por isso que é o que acontece. Então, para oscilar, basta você perturbar o equilíbrio estável e soltar. Quando você solta, acontecerá naturalmente uma restauração e a inércia. E elas, conjuntamente, farão acontecer a oscilação. Mesma coisa vale para cá, ó. Se eu puxar ele aqui para baixo, perturbei, eu solto. Depois que eu solto, ele se restaura. Quando ele chegar aqui no meio, ele tem velocidade. Como ele tem velocidade, ele vai continuar por inércia. Aí ele vai subir até aqui em cima, ele vai subir mais, ó. Vai vir até aqui, provavelmente, ó. Vai vir até aqui, depois volta. Até aqui, volta. Inércia, restauração. Inércia, restauração. Inércia, restauração. E fica nesse processo contínuo, contínuo, contínuo. Então, pessoal, isto é uma oscilação. É 4 condições. Eu começo com o equilíbrio, eu perturbo esse equilíbrio. Depois de perturbar o equilíbrio, vai acontecer restauração e inércia. Elas vão simultaneamente, conjuntamente, elas vão fazer a oscilação acontecer. Bom, espero que tenha ficado claro. Como último detalhe, última observação, gostaria de deixar o seguinte. Esta força restauradora ou a força perturbadora depende do contexto, da situação. Ela pode mudar. Por exemplo, aqui no nosso pêndulo, a força restauradora, o que faz ele voltar para o equilíbrio, é a gravidade, a força de gravidade, ou melhor, a força peso. Tá bom? Já nesse caso do sistema massa-mola, a força que faz ele voltar é a força da mola, força elástica. Então a força restauradora, ou também a força perturbadora, depende da situação. Beleza? Além disso, pessoal, a inércia ela vai se manifestar, pode se manifestar de formas diferentes dependendo da situação. No caso de sistemas mecânicos, ela tem a ver com a massa, né? Quando você tem muita massa, você resiste muito à mudança do movimento. Então, a medida da inércia na mecânica é a massa. Quanto mais massa,
mais ele fica inerte, mais difícil quebrar a inércia, né? Então, isso aqui tem a ver com resistência, persistência, tá? Aqui é uma persistência ou é uma resistência à mudança, tá? Persistência, que pode se manifestar como massa, pode se manifestar através da indutância, um circuito elétrico, por exemplo, né? Pode de corrente alternada, pode se manifestar como indutância, pode se manifestar como campo elétrico e magnético, a constância entre eles, né? No caso da oscilação eletromagnética, e por aí vai. Então, dependendo do contexto, ela vai se manifestar diferente, mas sempre a mesma ideia. É uma persistência, é uma resistência à mudança, é uma tendência a continuar com a restauração. Ele continua o que estava acontecendo antes. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido. Deixe o like, comente e compartilhe. Pessoal, espero você na próxima aula. Até a próxima. I love Física.